Nessa aula a gente vai falar sobre frações, certo? É muito importante que a gente saiba trabalhar os conceitos de fração, porque quando a gente está resolvendo um problema de razão e proporção, um problema de regra de três, ou às vezes até resolvendo equações, sempre pode cair num problemazinho onde a gente vai ter que operar a fração. Então os conceitos que a gente vai ver nessa aula são importantes demais. Então, espero que todo mundo acompanhe a aula. Se aí ficar com alguma dúvida, coloca lá nos comentários, que aí a gente faz um vídeo explicando com mais detalhes. Vamos lá para a aula. Uma fração é uma representação de uma parte de um todo. E a gente usa essa notação aqui, A sobre B. Onde o A, a gente chama ele de numerador, certo? E ele sempre vai representar quantas partes do todo nós estamos considerando. E o número que fica embaixo, a gente chama ele de denominador, e ele representa em quantas partes o todo foi dividido. Então vamos aplicar a definição aqui de fração nessas quatro situações. Nessa primeira aqui, note que o nosso inteiro foi dividido em quatro partes. Só que das quatro partes, nós só estamos considerando uma. Então a fração é 1/4. Essa daqui a gente tem um inteiro, que foi dividido em 8 partes, e a gente só está considerando 3. Aqui nós temos um inteiro que foi dividido em 4, e a gente só está considerando 3. Nessa última aqui nós temos um inteiro que foi dividido em 16 partes e nós consideramos apenas 8. Então, uma fração nada mais é do que uma divisão entre dois números, onde o número que está em cima é o numerador da fração e ele representa quantas partes estamos considerando do todo. E o número que fica embaixo a gente chama de denominador e ele representa em quantas partes o todo foi dividido. Então, aqui, no caso aqui, a gente tem 8 sobre 16. Agora vamos ver os tipos de fração. A primeira é a fração própria, que é aquela fração do numerador é menor do que o denominador. Nessa situação aqui, a gente tem a fração 1/4, porque a gente dividiu um inteiro em 4 e só tomou uma parte. E note que aqui, ó, o numerador é menor do que o denominador. Nessa situação aqui também, ó, a gente tem um inteiro que foi dividido em 4 partes e nós estamos considerando apenas 3. Aqui de novo temos o numerador menor do que o denominador. Então, a fração própria. O que é uma fração imprópria? Uma fração imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador. Então, nota essa situação aqui. Eu dividi um inteiro em 4 partes, só que eu quero pegar 5 partes. Eu quero pegar 5 partes de 4. Então, ó, o numerador aqui ele é maior do que o denominador. Isso aqui é uma fração imprópria, certo? Outro caso, aqui ó, a gente tem um inteiro que foi dividido em 4, mas nós queremos pegar 10 partes. Vamos considerar 10 partes do inteiro que foi dividido em 4. Então nós temos aí dois exemplos de fração imprópria. E no caso, quando a gente tem uma fração imprópria, a gente pode associar com essa fração imprópria uma fração mista. E o que é uma fração mista? É aquela fração onde ela tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Aqui nós temos 5/4. Então, ela é equivalente a 1 inteiro. E essa parte aqui é a parte fracionária. Então, é 1 em 4. Então, a notação é essa daqui. 1 inteiro e 1/4. Essa daqui nós temos 2 inteiros e 2/4. Certo? Então, sempre quando a gente tem uma fração imprópria, a gente pode associar ela a uma fração mista. Então, é interessante
que a gente saiba converter fração imprópria para fração mista e fração mista para fração imprópria. Então, como converter uma fração imprópria para a fração mista? Então, eu quero converter, por exemplo, a fração 10 quartos para a forma mista. Então, a primeira coisa que você faz é dividir 10 por 4, usando apenas a divisão inteira. Então, isso aqui vai dar 2. 10 menos 8, 2. Então, você pega a parte inteira. Então, essa fração aqui vai ficar equivalente a quem? A 2 inteiros. Aí você pega o resto dividido por 4. Então, a fração imprópria 10 quartos, ela equivale à fração mista 2 inteiros e 2 quartos. Vamos fazer mais um aqui. 13 sobre 3. Então, isso é uma fração imprópria. Como a gente pode converter ela para uma fração mista? Primeiro passo, você faz a divisão. Isso vai dar 4 e deixa o resto 1. Então, você pega a parte inteira, vai ficar 4 inteiros e 1 terço. Então, a fração mista equivalente a essa fração imprópria é essa daqui. E como a gente faz para converter a fração mista para a fração imprópria? Então, se a gente tiver 3 inteiros e 2 quintos, como a gente converte isso para a fração imprópria? Se é 3 inteiros, então vai ficar 3 vezes 5 mais 2 dividido por 5. Então, isso vai dar 15 mais 2, 17 sobre 5. Então, de maneira geral, se você tem A inteiro B sobre C, então, para achar a fração equivalente a essa daqui, você pega A vezes C mais B dividido por C. E isso daqui vai dar exatamente a fração equivalente na forma imprópria dessa fração mista. Agora vamos ver o que é uma fração aparente. Uma fração ela é aparente quando o numerador é um múltiplo do denominador. Note que nesse caso aqui nós dividimos em 3 o inteiro e nós estamos considerando 6 partes. Por que é fração aparente? Porque 6 dividido por 3 dá 2. Então ela só aparenta ser uma fração, mas que na verdade ela é um número inteiro. Então a fração aparente é qualquer fração onde o numerador é um múltiplo do denominador. E também a fração aparente ela é um caso particular da fração imprópria. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte de um todo, só que escrito de outra forma. Ó, aqui a gente dividiu o inteiro em 2 e pegou uma parte. Essa daqui a gente dividiu o inteiro em 4 e pegou 2 partes. Essa daqui a gente pegou o inteiro, dividiu em 8 e pegou 4 partes. Note que são 3 frações diferentes, mas todas elas representam a mesma parte do todo, que é a metade. Então elas são frações equivalentes. E como é que a gente faz para obter frações equivalentes? Basta a gente multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por uma mesma constante. Então, se a gente tem a fração 2 terços, por exemplo, se eu multiplicar por 3, em cima e embaixo, a gente vai ficar com 6 nonos. Então, essas duas frações são equivalentes. Se eu multiplicar por 10, a mesma coisa, vai ficar 20 sobre 30. Então, você pode gerar frações equivalentes
multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador pela mesma constante. E uma coisa que é fundamental é a gente saber tornar frações com o mesmo denominador, que é o famoso tirar o MMC, que isso vai ajudar muito, principalmente na parte de fazer comparação de fração e também na hora de fazer as operações de soma e subtração. Então, eu tenho aqui uma fração com denominador 5 e outra com denominador 7. Então, eu quero reduzir elas duas aqui, de modo que elas tenham o mesmo denominador. Então, tiro o mínimo entre 7 e 5, é 35. Aí agora é só a gente fazer o seguinte, para eu sair de 7 e chegar em 35, eu multipliquei por 5. Então, eu tenho que multiplicar o 2 por 5 também. Então, fica 10 sobre 35. E aqui, eu tive que multiplicar o 5 por 7 para chegar em 35. Então, eu tenho que multiplicar o numerador por 7 também, que dá 21. Então, multiplica por 7. Ficar uma fração nada mais é do que a gente dividir o numerador e o denominador de uma fração por fatores que são comuns aos dois. Então, um exemplo aqui, como é que a gente pode simplificar 18 dividido por 12? Como a gente tem aqui que os dois são números pares, então os dois são divisíveis por 2. 18 dividido por 2, 9. 12 dividido por 2, 6. Aqui a gente não pode mais simplificar por 2, mas a gente pode simplificar por 3. 9 dividido por 3, 3. E 6 dividido por 3, 2. Aqui a gente não pode mais simplificar. Então essa é a forma reduzida da fração. E quando a gente chega nessa fração aqui, a gente chama ela de fração irredutível, que é quando o MDC entre o numerador e o denominador é igual a 1. Certo? Então, simplificar uma fração, a gente simplifica até chegar na forma reduzida, uma fração equivalente, só que na forma reduzida, onde o MDC entre o numerador e o denominador é igual a 1. Agora, como é que a gente compara frações? A gente vai separar aqui em 3 casos. O primeiro caso é quando todas as frações possuem o mesmo denominador. Então, quando isso acontece, então basta a gente ordenar a fração pelo numerador, porque quanto maior o numerador, maior a fração. Então, nesse caso aqui, vai ser 3 sobre 7 é maior do que 2 sobre 7, que é maior do que 1 sobre 7. Então, sempre que você tem frações com o mesmo denominador, a fração que tiver o maior numerador vai ser a maior. O segundo caso é quando você tem todos os numeradores iguais. Então, quando você tem os mesmos numeradores, então a ordem vai ser a ordem de maior para menor vai ser a fração que tiver o menor denominador. Então, quanto menor o denominador, maior vai ser a fração. Então, aqui ficaria 3 sobre 2, 3 sobre 4 e 3 sobre 7. Então, quando você vai ordenar frações que têm o mesmo numerador, você ordena pelo menor denominador até o maior denominador. E o último caso é quando você tem frações com denominadores diferentes. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente coloca eles no mesmo denominador, a gente reduz as duas frações no mesmo denominador e depois a gente compara os numeradores. Então, aqui, ó,
tirando o mínimo entre 7 e 5 é 35. 35 dividido por 7, 5 vezes 3, 15. 35 dividido por 5 dá 7, vezes 2, 14. Aí agora, note que essa fração aqui é equivalente a essa, e essa daqui é equivalente a essa. Então, comparar essas duas frações é a mesma coisa que comparar essas duas. Só que aqui a gente tem elas com o mesmo denominador. Então, essa fração aqui, 15 sobre 35, é maior do que 14 sobre 35. Então, quando a gente tem frações com denominadores diferentes, o procedimento é esse. Primeiro, reduz ao mesmo denominador e depois compara os numeradores. Vamos fazer 3 problemazinhos aqui. Então, para ladrilhar 3/4 de uma área, foi utilizado 9.375 ladrilhos. Para ladrilhar 7/8 da mesma área, quantos ladrilhos serão necessários? Então, note que eu sei que 3/4 de x, certo? Onde x é a área total. Eu sei que 3/4 disso foi necessário 9.375. Multiplicando meio pelos extremos, vai ficar 3x igual a 37.500. Então, x é igual a 37.500 dividido por 3. Então, x é igual a 12.500. Aí agora, então a área é 12.500. Aí eu quero calcular quanto é necessário para ladrilhar 7/8 dessa área aqui. Então, vai ficar 7/8 de 12.500. Então, isso daqui vai dar 87.500 dividido por 8. Isso daqui vai dar 10.900. Então, você vai precisar dessa quantidade para ladrilhar 7/8 da área. Vamos ver esse problema agora. Dividir 510 por 3 pessoas, de modo que as partes da primeira e da segunda sejam, respectivamente, 1/3 e 4/5 da parte a ser recebida pela terceira pessoa. Então vamos lá. Como eu não sei quanto a terceira pessoa vai receber, então eu vou chamar de x esse valor. Então vai ser x esse valor que a gente vai procurar. Mas eu sei que 1/3 de x mais 4/5 de x mais x tem que ser igual a 510. Então, tirando o mínimo aqui, vai ficar 15. Então, 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5, 3 vezes 4, 12. Mais 15x. Isso é igual a 510. Então, isso daqui vai ficar 32x igual, multiplicando 15 vezes 510, dá 7.650. Então, x só pode ser 7.650 dividido por 32. Então, x é igual a 239. Então, a terceira pessoa vai receber
239 reais. Então, a primeira pessoa vai receber 1/3. Então, vai ser 1/3 de 239. 1/3 de 239, só fazer a divisão aqui. 239 dividido por 3 dá 7. E aqui dá 9. Então dá 79,66. E para encontrar o valor da outra pessoa é 4/5 de 239. Isso daqui vai dar 191. Então está aqui o valor de uma pessoa, o valor da terceira pessoa e o valor da outra pessoa. Agora vamos ver como fazer as operações com frações. Então, no primeiro caso, a adição e a subtração, a primeira coisa que a gente deve observar é o denominador. Porque se eles tiverem um denominador igual, basta a gente realizar as operações dos numeradores. Por exemplo, aqui a gente tem que todas as frações têm o mesmo denominador 5. Então, basta a gente conservar o denominador. Então, a gente repete o denominador e faz a operação com os numeradores. 1 mais 3, 4, menos 2, 2, mais 4, 6. Então, vai dar 6/5. E quando a gente não tem o mesmo denominador, então a primeira coisa a gente tem que reduzir as frações ao mesmo denominador, tirando o MMC. Então aqui, o primeiro passo é a gente tirar o mínimo. O mínimo entre 3, 5 e 4 é 60, porque eles são primos entre si. 60 dividido por 3 dá 20, vezes 1, 20, mais 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 3, 36. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 3, 45. Então aqui vai dar 56 menos 45, 56 menos 45 dá 11, dividido por 60. Então, quando os denominadores são diferentes, primeiro a gente tem que reduzir as frações para que elas tenham o mesmo denominador. E depois é só realizar as operações. Como é que a gente multiplica frações? Basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então você não precisa ficar olhando se os denominadores são diferentes ou não. Basta multiplicar. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Vezes 3, 180. 1 vezes 3, 3. Vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Aqui a gente pode simplificar os 2 por 18, vai ficar 1 sobre 10. E divisão de fração, como é que a gente faz? Se a gente está dividindo duas frações, a gente conserva a fração do numerador e multiplica ela pelo inverso da fração do denominador. Como? Tá aqui. Isso daqui pode ser escrito como 1/3 dividido por 3/5. Então, a fração do numerador a gente conserva e multiplica pelo inverso da fração do denominador. Então, como é 3/5, então vai ficar 5 sobre 3. E agora multiplica a fração normal. Então, vai ficar 5 nonos. Então, para a gente dividir frações, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O Mário preencheu 3/4 de uma jarra de 500 ml com refresco. Na hora de servir a bebida, ele distribui o líquido igualmente
em 5 copos de 50 ml, ocupando 2/4 da capacidade de cada um. Com base nesses dados, responda: que fração de líquido restou da jarra? Então, vamos primeiro calcular quanto tinha na jarra. Como ele fala que é 3/4 de 500, então, calculando 3/4 de 500, isso aqui vai dar 1.500 dividido por 4, dá 375 ml. Agora vamos calcular quanto ele colocou em cada copo. Ele fala que foi colocado 2/4 de 50 ml. Então, vai ficar 100 sobre 4, então dá 25 ml. Então, foi colocado 25 ml em cada copo. Como foram 5 copos, então 5 vezes 25, isso daqui vai dar 125 ml. Então, como na jarra tinha 375 ml, menos foi colocado 125 ml, vai ficar 250 ml. Como a jarra cabe 500 ml, então só sobrou 250. Então 250 é meio, é a metade de 500. Então alternativa letra D. 20 colegas de trabalho resolveram fazer uma aposta e premiar aqueles que mais acertassem os resultados dos jogos de um campeonato de futebol. Sabendo que cada pessoa contribuiu com R$ 30 e que os prêmios seriam distribuídos da seguinte forma: o primeiro ficaria com a metade, o segundo com 1/3 e o terceiro colocado receberia o restante da premiação, quanto respectivamente cada participante premiado recebeu. Então a primeira coisa, vamos calcular quanto foi arrecadado. Como foi 20 pessoas e cada uma deu R$ 30, então arrecadado foi 20 vezes 30, que dá 600. Só que para o primeiro colocado, ele recebe a metade. Então o primeiro colocado recebe 300. O segundo colocado recebe 1/3. Então vai ficar 600 dividido por 3, dá 200. E o terceiro colocado recebe o restante. Como o primeiro recebeu 300, o segundo 200, só sobra 100. Então a alternativa certa é a letra B. Se você gostou da aula, então comente aí, certo? Não esquece de se inscrever no canal, porque toda segunda, quarta e sexta a gente vai postar vídeos com aulas com conteúdo e também aulas só com resolução de problemas. Então, até a próxima.